Bom, olá, olá, olá. Bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, grupo dos Jungianos do Brasil, grupo dos Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil e afiliados. E o tema de hoje é um tema também super atual, o déficit cognitivo, para não falar, porque politicamente é incorreto, para não falar burrice. Né? O que está acontecendo que as pessoas estão com déficit de inteligência, né? Estão com dificuldade de percepção, cognição distorcida, não percebem a realidade. Né? Isso tem a ver com, particularmente, eu acho que tem tudo a ver com o problema do nosso analfabetismo funcional, né, a dificuldade de ler e interpretar textos, de ter uma consciência básica, estruturada, para perceber as coisas e articular, né, o conhecimento com a vida prática. Né? Nós estamos numa realidade muito complicada hoje em dia, porque o Brasil tem recordes e mais recordes de falta de qualidade na área da educação. A cultura está deixando muito a desejar, porque não está conseguindo formar pessoas com consciência crítica. Né? E pior do que isso, a gente está vendo isso no cotidiano, né? No nosso meio profissional, na área de saúde, na área política, na religião. Né? Isso tem se transformado no aumento do fanatismo. Infelizmente, né, a gente tem tentado perceber pessoas que você orienta, tenta ajudar, dá toque, mostra as regras e a pessoa faz de tudo para não aprender. Ela não quer aprender, ela não quer crescer, ela não quer evoluir. E, para mim, o pior tipo, né, de dificuldade, né, cognitiva, né, é que a pessoa, além de tudo, ainda acha que sabe. Aí a coisa fica bonita, aí a coisa fica legal, né? Ele não só tem dificuldade de aprendizagem, né? Tem uma falha grande aí, né? Na questão né, que a gente chama hoje de analfabetismo funcional, que ele até segue em frente na área da educação, consegue até fazer mestrado e doutorado, mas na prática a gente vê que a coisa desanda, né? Porque a pessoa faz questão de cometer contra a vida, contra si próprio, contra a sociedade, contra a sua carreira, grandes asneirices. Né? Ela consegue se auto-boicotar com maestria. Bem, nós convidamos para estar conosco a professora Catícia, ela já chegou. Ainda não. É bom, é bom. Vamos aguardar a professora Catícia entrar, né? A nossa colega Cibele Amaral, Cibele está aqui? Ainda não. Então, tô só aí você, Léo! Vamos embora bater bola! E o professor Léo Tondato. Bom dia, professor! Bom dia, Jorge. Vim trazer um poema dos anos 90, quase um clássico do trovadorismo. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder. Amo, meu querido, um dos maiores nomes da nossa MPB, música popular brega, um forrozeiro pé de serra maravilhoso, o senhor Genival Lacerda. Adorava, cara. Inclusive musicalmente interessantíssimo, né? A tal ponto que tinha como seus dois portadores de fole, né, que tocavam com ele, o senhor Dominguinhos e Sivuca, né? Só isso. Luizão Maia no contrabaixo, Dominguinhos e Sivuca. Pensa, tamanho da bagaceira musical. Eu imagino, viu, Jorge? E como tem muita limitação cognitiva ultimamente, né? O fenômenozinho tão atual, né, Jorge? E eu acho curioso, Léo, que a gente vem percebendo uma ligação direta das falhas na área da educação, né? É curioso como uma coisa está vinculada à outra, né? Uhum. A ampliação na nossa população da superstição, tanto é que o Brasil é o segundo país mais supersticioso do mundo,
Nós perdemos só para a África do Sul. E, ao mesmo tempo, você percebe uma coisa muito curiosa, né? Que é essa condição da não aprendizagem. A galera faz curso, faz pós-graduação, faz mestrado, faz doutorado e não aprende coisas importantes para a vida. E o que mais me grita e me chama a atenção é que isso está muito vinculado a um processo de auto-boicote, psicologicamente falando, né? Exato. Exatamente. E acho que está ligado a um auto-boicote, né? E você vê, você falou no mestrado, no doutorado, às vezes eu vejo algumas coisas cometidas a nível de pós-graduação que eu falo, eu não estou vendo isso nesse lugar. Sabe? Me assusta, né, um pouco algumas coisas que a gente acaba por ver. Né? E, ao mesmo tempo, eu acho que a burrice não está só, né, Jorge, no sistema educacional. Hoje ela atinge, né, limitação cognitiva. Hoje atinge vários lugares da vida, pública e privada, né, Jorge? Léo, sim, eu vou pedir para você encontrar uma música do Tom Zé chamada Burrice, para a gente passar aqui para os nossos usuários. Vê se você acha essa música aí, que eu acho que ela é muito massa. A gente passa um pouquinho, um fragmento dela, e passa só 30 segundos, né? E deixa como sugestão, né, para a galera que está nos assistindo. Tom Zé, o magnífico Tom Zé. E é curioso, Léo, que isso está na religião, isso está na política, isso está na educação, isso está na área de saúde. Cara, e o que me fica muito, o que mais me assusta hoje em dia, na minha vida pessoal, na minha vida como analista, como psicólogo, é que às vezes você tem uma pessoa próxima de você que você fala, não faz isso, pelo amor de Deus. Não mexa aí, isso aqui é uma área sensível, isso aqui vai dar ruim. Sabe, não vai por aí que vai dar merda. Uhum. Cara, e a impressão que eu tenho é que parece que quando você dá o toque, parece que você coloca uma plaquinha, por favor, faça isso. Uhum. E resultado, né, é catastrófico. A pessoa faz aquilo, se avisou, não faça, não vai por aí, não é por aí. Isso eu estou falando de relacionamento pessoal, relacionamento afetivo, relacionamento profissional, né? A vida é feita de regras, tem jurisdição sobre a vida, né? E a galera, parece que é muito curioso como a burrice vem junto com uma questão de teimosia. Você não manda em mim, você não sabe mais do que eu. Você acha que você é quem para estar me pedindo essas coisas? Você está querendo me controlar? Você não é meu dono. E depois que dá merda, a pessoa fica lá parecendo aquele cachorrinho com as orelhas murchas, aí cai numa depressão horrorosa, né, que invariavelmente ou cai num processo melancólico, porque ela vai ter que reparar tudo aquilo que ela fez de errado contra ela própria, né? E lembrando o nosso colega, professor magnífico, Aldo Carotenuto, a trair, né, um dos grandes clássicos da nossa... A pior traição que o ser humano comete é contra si próprio, contra a sua felicidade, contra os vínculos sadios de relacionamento que ele tem. Achou a musiquinha do Tom Zé? Achei. Vamos lá. Bota aí, por favor, um fragmentinho, só para a gente ilustrar mais a nossa live aqui. Deixa eu colocar aqui. Veja que beleza, em diversas cores. Veja que beleza, em vários sabores. A burrice está na mesa. Yeah, 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 yeah. Veja que beleza. A burrice está na mesa, Jorge.
Tá na mesa, Léo. Tá dando uma cortadinha aqui no áudio, mas o Tom Zé, amo o Tom Zé. Tom Zé, um cheiro, meu rei, né? Um dos maiores, né, compositores da nossa MPB, extremamente reverente, musicalmente perfeito. É um cara que ousou, inclusive, reescrever o samba, né, e outras possibilidades. E é muito interessante como ele poeticamente redefine até essa, né? Você vê que tem vários sabores, tem vários doutores de burrice na sociedade hoje. E é muito curioso isso, né, Léo? Uhum. Sim, sim, é muito curioso. Você estava falando, né? Quando a pessoa cai, ela cai, né, numa depressão, às vezes estoura os outros, mas é uma teimosia, é uma insolência, e a pessoa fala de boca cheia, assim, certa daquilo, senhora da razão, dona de uma única verdade, né? E A o curioso primeira. é que dentro disso, ela fala, tá todo mundo errado, eu que estou certo. Exato, exato. O mundo todo não sabe, só eu sei, Jorge. Curioso, né? E eu tenho visto cenas, a gente vê isso em consultório, que a pessoa ganha vários avisos da vida, né? Eu vejo isso com parentes, eu vejo isso em relacionamentos com amigos. A pessoa ganha todos os toques, ó, cai fora, não vai por aí. Cara, o sinal tá fechado, tá vermelho, em vez dela frear, ela pisa no acelerador, né? Uhum, uhum. Parece que pede, né, para se estrumbicar, né? Eu tinha uma tia que falava se estrumbica. Tem uma tia, quer dizer. Então a pessoa se estrumbica, né? Parece que ela pede, parece que ela procura por isso, né? E quando ela está também tomada por isso, acho que a gente também pode pensar, né, Jorge, que ela está unilateral, né? Está olhando só para um lado. É curioso, eu gosto muito de um fragmento da Bíblia, do Novo Testamento, 1 Coríntios, né, acho que é de 1 a 15, que o apóstolo Paulo fala bastante disso, né? De tentar orientar as pessoas, de ajudar, de converter, de direcionar. Mas se não funcionar, aí é que está a melhor parte, aí nesse ponto eu adoro o apóstolo Paulo, entrega para Satanás, né? Uhum. Sabe, eu acho que a pessoa que ela está tacanha, ela não quer aprender, a gente várias vezes na vida a gente vai ter que entregar para Satanás, né? Que ela não vai aprender pelo processo do amor, né? Ela vai ter que passar por toda uma desconstrução, né? Uma calcinácio de vida, né? Aproveitando a metáfora alquímica, que enquanto ela não se arrebentar, ela não vira, né? Sim, enquanto não passa, não expurga o fogo do afeto, não aprende, né, Jorge? Só que é muito doloroso esse processo, e isso podia ser evitado se a pessoa utilizasse a seu favor um pouquinho da sua inteligência, né? Muito, muito, muito. Eu lembro de um. Você falou, né, da Bíblia, eu lembro de um mito africano de Oxóssi, né, em que, em que a gente vê a teimosia que ele poderia caçar tudo que existia na mata, menos uma cobra em específico, porque essa cobra era o Xumaré, né, o deus serpente, enfim. E naquela época o Oxóssi ainda não era considerado um deus, não era um orixá. E ele vai e faz o quê, Jorge? Ele vai caçar a cobra. E quando ele vai caçar a cobra ainda canta, fala: Eu não sou cobra para você me caçar, eu não sou cobra para você me caçar. Ela avisa, o que ele faz? Caça. Né? O que acontece com ele? Morre, claro. É aquela coisa, não entra no quarto escuro do conto de fada. O que você Sim, faz? sim, sim. É curioso que nos contos de fada, quando a gente tem o conto do Barba Azul, né? Exato. Aliás, vários contos de fada, né? Tem essa pegada de, ó, a regra é essa, não passe daqui, né? Não cometa, né? O pecado da híbris, né? Uhum. Sabe? E o curioso é que o ser humano faz isso com muita força, né? Faz, transgride, né?
E depois da híbris, que você disse muito bem, Jorge, vem o quê? Vem uma nêmesis, né? Vem uma punição desse pecado de híbris, né? E é nessa nêmesis que a pessoa cai, sabe? É nessa nêmesis que a pessoa cai, que ela vê que a Terra não é plana, Jorge. Mas tem gente fazendo congresso para provar que a Terra é plana, que vacina tem chip de DNA alienígena, que a ditadura de 64 era perfeita, Pois é. que a ciência está toda errada, que a ciência não presta. Então, infelizmente, a gente vê isso na religião, na política, na ciência, coisas que não deveriam ser nem ventiladas pelo membro da política, né? E a gente vai percebendo uma sociedade da ignorância, talvez? Opa! É gostoso de ser burrinho, dá like, dá visibilidade, você vai na farofa da GG, né? Você faz coisas absurdas de um jeito que você fala, peraí, né? Para ter like, até onde as pessoas vão? A farofa da GG foi a melhor. Tá, nada contra, quer fazer suruba, faça, mas, porra, cadê o valor da intimidade? Inclusive, para mim, hoje, um dos grandes processos da falta de inteligência é a não continuidade e discriminação entre o que é vida íntima e vida pública. Que isso cabe uma live só sobre isso. As pessoas não sabem mais falar, tá, eu estou na vida íntima, isso aqui eu não posso fazer em público, isso aqui eu não devo fazer em público, né? Mas não, eu preciso ter likes. E taca o dedinho para filmar, e depois fica aí 2 vidas reclamando sobre as consequências do que ele mesmo cavou para ele mesmo, né? Sim. Sim. Tanto é que eu convivi com grandes artistas da nossa MPB, né? Era amigo íntimo, né? Arthur Maio, Arthur tocou com, né? Nomes como Djavan, né? Conheci a família do Alceu, os grandes nomes da nossa MPB, você não sabe nada sobre a vida íntima deles. Eles não expõem intimidade, né? Tá? Não é o que a turma da farofa da GG faz, não, né? Sabe, que quer colocar no outdoor, olha, eu tenho amante, e depois que se ferra, o preço é caro, né? Aliás, hoje em dia a galera quer pegar, tá fazendo uma feiura, não basta fazer feiura, né? Que a pessoa não vai fazer feiura no motel, né? Ela quer levar pro rolê para todo mundo ver que ele tá fazendo feiura. Eu adoro isso, né? Não basta. Um big de um tiro no pé, né? Porque quando dá errado, depois a pessoa para consertar, às vezes gasta uma vida, e se é que conserta, né? Sim. Sim. Mas é engraçado que antigamente se fazia a nhaquinha e ficava naquele ciclo, você ria e tal, não sei o quê. Hoje você faz a nhaca e ainda publica, né, Jorge? É o que eu estou falando, que para mim os grandes avatares da burrice atual está sendo esse. Exato. Além da pessoa estar fazendo coisas que todos nós podemos fazer, sabe? Pega um fogo, galera, maravilha, mas precisa filmar você vomitando para mostrar para todo mundo que você vomitou. Uhum. Sabe? Precisa filmar. Onde eu falo que está tendo aqui, inclusive, uma falta de inteligência, né, para diferenciar o que é vida íntima do que é vida pública. Exato. Essa questão do público e do privado que se confunde hoje. Né? E a gente tem pegado algumas questões de consultório gravíssimas nesse sentido, né? Lamentavelmente, eu estou vendo caso de 2 psicólogos, um homem e uma mulher, que comprometeram sua carreira pelos próximos 5, 10 anos. Uhum. Que a pessoa não sabe mais o que ela está fazendo, com quem que ela está fazendo e aonde que ela está fazendo. Aí se queimando com vários outros colegas.
achando que tá bonito no rolê. O que é mais legal é isso, né? Uma autoafirmação aí que você fala, meu Deus, né? Então, agora, olha que engraçado. Você tem uma questão, né? Parece que você tem uma burrice em massa, então, Jorge. Olha, a gente tem que assumir isso. Esse é um ponto sombrio da nossa cultura. Muito. O Brasil tem péssimos índices na área da educação, principalmente quando a gente vai discutir a qualidade da nossa educação. Nós criamos fanáticos, nós criamos pessoas supersticiosas, nós criamos pessoas que estão com profunda limitação cognitiva. E não dá para ficar falando que o nosso sistema educacional está funcionando. Ele não está funcionando. A educação está muito precária no Brasil. Por quê? As pessoas não estão mais conseguindo fazer leitura de metáfora simbólica. Analfabetismo funcional. Os índices já são gritantes quando a gente vai ver a realidade. E não é um problema de quantidade de gente na escola, é qualitativo. E fora o que nós temos hoje, segundo dados do IBGE, em torno de 16 milhões de jovens abaixo de 30 anos de idade que não trabalham nem estudam. Nem. A geração nem, que é uma cultura, tá? É uma cultura. Para não falar, Léo, que tem um dado que me chama muita atenção, nós fizemos uma minissérie agora sobre questão de isolamento e solidão, a dificuldade de conversar, de não saber interagir, de não saber socializar direito, é pior do que isso, né? Está transformando os relacionamentos apenas num teatro, está gigantesca. E entra também nessa falha de déficit cognitivo, né? Para não chamar burrice, né? Exato. A galera tá tocando o terror, falou foda-se para tudo, foda-se pro relacionamento, foda-se para a vida, eu não quero andar com você, tá? Tá tocando terror aí na vida, e depois que desconstrói tudo, fica lá, o que é o filho de errado, né? Eu estou falando de 2 psicólogos que eu vi em questão de 1 mês, sabotando a própria carreira pelos próximos 5, 10 anos, porque cometeram falhas, inclusive, de muita exposição desnecessária. A gente precisa E tomar. não é para mim, não é para mim. Eu estou falando de casos que foram feitos publicamente. O que é mais grave ainda, né? Porque quando é no individual, a pessoa pisa na bola, você ainda dá aquela relevada. Ah, não, tranquilo, a pessoa não estava legal, né? Deslizou de bobeira. Mas é muito diferente quando a pessoa faz isso no outdoor. Ela se expõe publicamente, aí não tem como segurar a onda do rojão, né? Até porque você vai falar com essa pessoa, fala, não, você é careta, não, que não sei o quê, né? A burrice ainda quer ter razão, como tá todo mundo errado, ele que tá certo, né? E eu acho, eu vou até trazer um pouco, a gente estava falando dessa questão do influencer, você falou né, dos psicólogos aí que queimaram a carreira, se cancelaram, né, Jorge? Porque ainda mais quando você comete questões de muita exposição publicamente de um jeito desnecessário, né? E se envolver falta ética, entendeu? A coisa piora por 10, né? Com certeza. Com certeza. Agora, tem uma questão, Jorge, interessante, que é o seguinte, vou trazer aqui um raciocínio, né? Eu acho que com as mídias, com as redes, com essa informação que a gente tem muito mais rápida, né? E aqui eu vou citar o Lipovetsky, com o conceito de hipermodernidade. A própria hipermodernidade do Lipovetsky é uma cultura do excesso, né? Do mais, né? Então tudo se torna intenso, tudo se torna urgente. É como se essas mudanças ocorressem quase de um ritmo esquizofrênico, né? Hipermercado, hiperconsumo, tudo no mais, no maior, né?
Mas, mas isso vai revelar uma questão da sociedade contemporânea, que é a cultura do excesso e da moderação, né? E aí vem a cultura do excesso, vai dar um boom, de repente o outro lá, ontem eu estava passando no Instagram, Jorge, eu vi um vídeo da Farofa GQ e um cara pendurado no poste, sei lá, eu, não sei o quê. Quer dizer, de repente, essa burrice, essa limitação cognitiva, ela se torna compartilhada, pública e, às vezes, até entre aspas, um alvo de humor. Eu acho que é interessante a gente pensar que talvez isso, como você falou, pode estar na nossa sombra, e o que também mais está na sombra nossa, enquanto brasileiros? O pensamento, e, né, o tipo de pensamento, e a introversão. Quer dizer, eu fico pensando um pouco de uma possibilidade para isso. É voltar-se para si de maneira crítica e racional. Não é verdade, Jorge? E, Léo, eu quero complementar. Tá o Claro. pensamento, tá esse lado introvertido, e principalmente na nossa sombra está o autocuidado, o amor próprio. Uhum. Eu tenho um pensamento mais liberal, eu acho que a gente pode sim ter aventuras na vida, você pode brincar, você pode se divertir, deve, inclusive, mas o problema todo é quando você é o limite entre o indivíduo se divertir, tomar todas, ir lá, subir no poste, abraçar o pó, até aí tá tudo legal. O problema é quando nessa vírgula ele comete o deslize de cair no auto-boicote, o que é extremamente comum. Uhum. Uhum. E um dos auto-boicotes que eu vejo muito recorrentes na sociedade é a autoafirmação da burrice. Eu sou a pessoa afirmar para o universo que ela é idiota, que ela é tacanha, que ela não tem inteligência e ainda brigar com o mundo por causa disso, e isso tem acontecido. E Exato. cadê a formação que as igrejas tinham que dar para o indivíduo de moral, de cristandade, de autocuidado, de ama teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Cadê o como a ti mesmo? Porque se a pessoa usasse o mínimo de reflexão e de inteligência, ela pensa 3 vezes antes de fazer uma coisa dessas. Ela não ia agir pelo instinto, né? E hoje a gente está vendo uma coisa extremamente instintiva. Deu na doida, vou lá, faço, toco, foda-se, toco, sabe, para a família, para companheiro, para a vida, para quem está próximo. Exato. Né? Exatamente. E a consequência disso depois? Que é o que a gente tem visto, pessoas chegando no consultório, depois que arrebenta a vida, né? Chega com aquela orelhinha murcha, né? De quem é esse jegue, né? Ele quer me morder, né? Você gostou, né, Jorge? Amo Genival. Eu assisti um show do Genival em 89, inclusive, em São Paulo. Um amigo meu, que era um grande baterista, me levou. Dominguinhos e Sivuca no mesmo palco com o Luizão Maia, meu querido, aquilo lá, para quem gosta de forró, é o máximo, né? E ele era o rei do deboche, inteligentíssimo, né? As frases com duplo sentido, né? De quem ela deu rádio é maravilhoso, né? Ele tá de olho na boutique dela, cara, isso é uma maravilha, né? Boa. Cantado e recantado pro Zé Cabaleiro, a Marisa Monte, para mim, é um dos 6 do forró no Brasil, junto com Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, né? E divertidíssimo, né? Que é cara, 2 horas e meia de show, eu dei risada 2 horas e meia, né? E, inclusive, com uma parada no meio do show para o Sivuca tocar Jesus Cristo, a Alegria dos Homens, de bar, no Uhum. fole, e eu falar, cara, não é à toa que é Sivuca, né? Eu fiquei pensando, uma lenda, né, enquanto a gente estava conversando, e vou trazer um amigo seu, Jorge, sabe?
Eu acho que você estava com saudades dele, vou trazer um amigo seu. Me lembrei da tragédia grega de Ajax, em que, claro que há todo um contexto, mas por que eu vou colocar o Ajax aqui? Em que o Ajax confunde um rebanho, né, com seus colegas, sai matando todo mundo, tá? Ele acha que são, perdão, ele acha que são inimigos do campo de batalha, esse rebanho de ovelhas, e sai matando todo mundo, quer dizer, todas as ovelhas. Quando ele vê, e quando ele volta em si, ele já matou todas as ovelhas, ficou com uma vergonha desgramada, Jorge, e se matou. Né? Ou seja, quando a pessoa está tomada disso e ela fala que essa é a verdade, tal, enfim, vai para uma posição unilateral, ela sai matando o rebanho que vier pela frente, né, Jorge, para defender a sua condição de jegue. E é curioso que quando a pessoa ainda faz isso publicamente, cara, é isso é que me chama a atenção. Porque ela resolve fazer isso, ainda ele convida a imprensa para assistir junto, né? Uhum. Tá? Porque a farofa da GG tem patrocínio e a gente tem que ter 3 milhões de postagens em cima disso, né? Você sabe que eu estava vendo ontem, assim, por cima, Jorge, o patrocínio da farofa da GG não é pouco, não, né? Não, é uma movimentação milionária. Não é para fazer live de saúde mental, a gente não tem patrocínio, não. Eles conseguem mobilizar milhões, né? Isso é muito curioso, porque você tem um mercado que estimula também isso, né? Tá? E você tem um culto à burrice, talvez, nessa nossa sociedade, né? E é curioso, você estava falando do mito do Ajax, mas Uhum. o deus Ares, o Uhum. próprio Ogum tem um pouco disso também, né? Porque junto não basta ser burro, você tem que ser belicoso, né? Sim, Sabe? Você tem que erguer o narizinho e falar, tá todo mundo errado, eu que estou certo, né? sim. O Ogum também mata todo mundo, né? Tem um mito do Dia do Silêncio, que ninguém poderia falar, enfim, mas ele também mata todo mundo ali. Né? Eu acho que essa é uma questão interessante, né? A gente está falando do público quando isso se publica e afins, mas acho que a gente também pode levar, Jorge, isso para o raciocínio do privado, né? Quando o chefe de família é burro. Quando a chefa de família também comete atrocidades, como a gente tem visto. Sim, Quando o filho também, os pais avisam, até mandar parar, oh, não faz isso não. Né? Aliás, infelizmente, essa condição é universal, ela não tem gênero, né? Ela não exatamente. está tendo gênero, né? Não Oi, tem. então, fala aí pra galera aí, o gatinho aqui. Estou vendo o Que Ravi tem, agora. né? E é curioso, gente, que tem hora que, cara, como a pessoa consegue atingir um estágio, que eu vejo que os nossos animais, olha que gracinha, fala, dá oi pra galera, fala, oi, pessoal, quero participar da live com meu papai. O animal tem um grande instinto de autocuidado e proteção, né? Essa criatura que vocês estão vendo aqui do lado, outro dia eu estava ali na rua, estava arrumando as coisas, virou na rua um cara com 2 Doberman gigantes na coleira ali, né? Cara, o gato tava roçando no meu pé na hora que ele viu a cena, que os cachorros iam vir pro lado dele, mas ele subiu na árvore assim, parecia um tiro. Vum! Cara, eu não vou encarar esses dois não, que não vai dar. Resumindo, né, o instinto de autopreservação, que parece que muito ser humano desligou isso, né? Sim. Sim, e também o senso do ridículo. Tudo bem que a gente sabe que o ridículo também chama atenção, né? Mas também o senso do ridículo, perceber o que está fazendo, se perceber nos contextos, É, sabe? mas aqui é onde a gente fala que o déficit cognitivo, ele gera também um déficit de percepção da realidade. Uhum. Né? E é curioso que se você chamar de burro,
você está sendo politicamente incorreto. Olha que coisa legal, né? Exato, exato. Você está sendo misógino, você está sendo, sabe, você não pode usar isso. Se você falar de uma mulher que está fazendo grandes toperices, isso, né? Você é misógino. Se você falar de um idoso que está, né? Ou seja, além de tudo, a gente ainda tem uma cultura que você não pode falar, ó, você é burro, né? Larga de burrice, pelo amor de Deus. Que é politicamente incorreto. Olha que gracinha, né? Exato, exatamente. E essa distorção, né? Eu estava pensando um pouco, falei, será que essa distorção tem um pouco a ver óbvio, um complexo, sim, mas com um complexo materno Eu positivo? acho, eu acho que tem a ver com complexo materno, né? Inclusive com a arte da transgressão estando dentro disso, e Um papel tem positivo, né? e tem a ver com um fenômeno também cultural que foi instalado no Brasil hoje, né? Hoje, né, você não pode mais se provar uma pessoa. Uhum. Ela, mesmo sem saber o conteúdo, porque isso faz mal para a autoestima da pessoa, ela não pode ser, né? Você não pode chamar atenção, você não pode reprovar. Eu lembro que quando eu fiz graduação, tinha um professor muito divertido na faculdade, que ele tinha um bestiário. Os melhores erros de português, Putz. ele colocava lá na frente, cara. De uma certa forma, era um bullying, mas era um bullying sadio, que a pessoa nunca mais ia escrever aquela palavra daquele jeito. Tipo, uma colega escreveu na prova, de sétimo período de psicologia, ser humano, né? C-E-R-U-M-A-N-O, tudo junto, né? Tá? Ela nunca mais, depois daquilo lá, sabe? Ela nunca mais, eu tenho certeza que ela aprendeu a escrever a grafia correta da palavra. Mas hoje em dia, vai processar a universidade, processa o professor que está errado, de querer corrigir, não pode reprovar, belezinha. E com isso você estimula esse complexo materno negativo, né? Uhum. 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 Não, e aí eu fiquei pensando, essa do ser humano foi de lascar. Olha, sabe que sexta-feira é minha dose de humor também aqui, viu, Jorge? Que te diverte. Mas, cara, a gente vê coisas na vida que você fala, pelo amor de Deus, né? Onde é que nós estamos? E isso dentro do campo da psicologia tem sido fatal. Tem sido fatal. É o que tem de colegas e professores que você vê que o cara está muito aquém do conhecimento que ele deveria para poder ocupar o ofício. Exato. Alunos tacanhos, que você percebe que a pessoa não tem capacidade metafórica. Como é que vai trabalhar com psicologia se ela não consegue trabalhar o lado metafórico da vida? Não, literaliza tudo. Eu acho que o que acontece também, se a gente for pensar, né, no âmbito coletivo, também acho que é interessante às vezes a gente pensar as valências, né, de um complexo, enfim, um complexo paterno negativo, porque a lei e a ordem vira Nescau, mingau, né? Eu vou lá, eu faço, transgrido, pronto, tá tudo certo. E essa deturpação, ou seja, essa percepção de si mesmo, da realidade, porque eu não perceber falar, pô, você tá sendo ridículo, né? Parece que assim, mamãe gosta de mim, todo mundo também vai gostar, todo mundo vai me achar bonito, eu vou ser um TT, olha que bonito. E aí é curioso, porque se você dá o toque na pessoa, ela ainda te bloqueia. Sim, Ou pior do que isso, eu vi esses dias, você está querendo me controlar por quê? exato, É, exato, exatamente, né? E isso quando não é violento com você, né? é. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, você tenta educar, né? 1 Coríntios 5, de 1 acho que a 13, né? Ele fala muito claro, né? Talvez eu não peça até licença para os nossos espectadores, talvez eu erre até onde está, né? O número dos versículos exatamente. Mas ele tem uma questão que está acontecendo lá, né? Até de ruptura de regras da igreja, e ele fala bem claro, ó, você tenta educar, tenta orientar,
Tenta, né, puxar a pessoa de canto ali, falar com ela, mas se não funcionar, entrega para Satanás. Uhum. Porque ela não vai aprender pelo caminho do bem, né? Não adianta. Faça a sua parte, mas se a pessoa não quiser, como é que faz? Vai ter que deixar realmente ela se esfolar inteira, e aí, quem sabe, na continuidade, né? E quem sabe, é um talvez, não é uma certeza, né? Só que nessa brincadeira, infelizmente, Léo, a gente tem visto colegas que formam em psicologia que se rebenta com o consultório, rebenta com chance de crescimento. E olha, eu estou vendo isso na medicina, no meio do direito, na política, na religião. Uhum. Em Para não todos. falar que, galera, não sei se vocês viram, e eu quero a opinião de quem está assistindo essa live aqui. Vocês estão acompanhando as entrevistas do Neymar, cara? Cara, eu acho que ilustra bem o que a gente está falando, né? Que o cara é excelente para jogar a bola, mas não pede para conversar, não, que a coisa desanda, né? O jogo foi legal, a gente correu atrás da bola, né, gente? Sabe, as últimas entrevistas dele, cara, eu tenho me divertido horrores, né? E a gente não pode falar nada não, que é o Neymar, né? Uhum. Uhum. Ô, Jorge, aí então, talvez, será que a burrice é legitimada? Aí é que tá o problema, a gente está falando de um ídolo. Uhum. A gente está falando de um cara que, pelo menos, ó, eu com dinheiro desses, cadê a estrutura para poder fazer o mínimo de um curso de oratória para saber dar uma entrevista, né? De hoje, Sabe? É o mínimo, né? Tá, e tem uma família que bajula o tempo todo, muita gente puxando o saco, porque é o queridinho dos grandes meios de comunicação, dos grandes patrocínios. Mas podia mostrar um pouquinho mais de inteligência. Não estou afirmando que ele é tacanho, mas acho que podia pelo menos caprichar um pouquinho mais nas entrevistas, né? É bonitinho, Jorge, mas é puer. E como todo puer, todo mundo vai gostar de mim, eu vou levar no sorrisinho, vai ser legal. Né? No Só que sentido. chega numa certa hora que o feitiço vira contra o feiticeiro, porque esse é um discurso muito utilizado por eles mesmos, mas que não condiz, né? Na hora do pegar para capar, a própria pessoa vai tendo um desgaste de imagem pública em cima disso também, né? Uhum. Aí é onde aparece o humorista que, como vários de nós aí, não perdoa. Aqui é a piada que nasce pronta, né? Exato. E é onde a galera chega o bet e chega feio, né? Chega Não, porrada no 12, né? e eu acho engraçado, né? Você falou da piada e do humor. Tô com um professor um mês atrás, mais ou menos, Jorge, e 10 minutos. E, inclusive, ele estava falando dessa questão do humor, sabe, Jorge? Ele falou assim: olha, o humor desmonta, né? Porque qual é a sua reação frente ao humor? Ou você vai ter que ter um raciocínio rápido o suficiente para dar uma outra resposta em cima, ou você vai ficar bravo. Se você ficar bravo é porque a piada colou, né? E aí a gente está falando de um processo que o humor requer inteligência, né? E Uhum. muita gente tacanha não tem espírito esportivo. A turma do politicamente correto não sabe dar risada de piada. Não. Né? Então, por quê? Tem limitação de inteligência. Tem falhas severas nessa área, né? E repito, infelizmente, isso está vinculado no nosso Brasil à área de educação, à área de cultura. Eu acho que a cultura, que é o agente para formar um ser humano com consciência crítica, estão desejando muito a desejar. Nós formamos milhares de pessoas para se transformarem em fanáticos, em seres agressivos, em frequentadores de farofa da GG, em espectadores de Big Brother e coisas do gênero, né?
Ah, e aí? Tem a farofa oficial da GG, tem as farofadas dos grupos de amigos, tem as farofadas da família, tem as outras Sim. farofas não oficiais. E eu falo, Léo, ó, eu gosto da bagaceira, eu gosto de diversão, eu gosto de Genival Lacerda, né? Eu não sou santo, não nasci para ser santo. Mas, cara, o problema não é você ir num lugar se divertir, tomar todas, curtir a vida doidado, ter intensidade na vida. O problema é quando isso esbarra no crivo da autodestrutividade, Exato. né? E onde quando a pessoa publicamente rebenta com, ela nem percebe que fez isso. Ela vai sacar que fez isso meses, anos depois, né? Que nem a gente viu o caso de dois colegas aí da nossa área, né? Uhum. Você vê a pessoa fazendo coisas que você fala, meu Deus, né? Excesso de exposição, exposição desnecessária, né? Particularizar faltas éticas aí, colocar no outdoor, aí é uma delícia, né? Exatamente, exatamente. E a pessoa. E quando ela vê, ela já quebrou com tudo, já quebrou com a família, já quebrou consigo mesma, né? Quer dizer, como você falou, eu vou retomar esse ponto, Jorge. O autocuidado fica relegado aos confins da sombra, né? Essa Pois autodestruição de si, né? Sabe? Isso fica relegado, entendeu? E aí, se isso está lá na sombra, né? E se a pessoa, quando ela age assim, ela age de uma forma unilateral, ela vai quebrar. Por quê? Qual é o oposto de né, nesse sentido de um autocuidado? É quebrar com tudo e com todos, e principalmente consigo mesmo. Ou seja, é se detonar e, de uma certa maneira, ficar mais inconsciente de si mesmo, né? E aí chega no consultório com um baita de um sintoma, né, Jorge? quando chega no consultório, né? Sim. Porque até fazer esse caminho, a destruição da própria vida é longa, né? É longa. Infelizmente a gente assiste isso, né? Com colegas, com a sociedade, com pessoas de vida pública. E aí é complicado, né? Porque o preço a se pagar é caro. E mais do que nunca na nossa civilização a gente tem que voltar a cultuar os valores da inteligência. Me perdoe a farofa da GG, é gostoso o silicone, bunda grande, mas cabecinha aqui também. O maior poder erótico do ser humano está aqui, ó. Não adianta ter silicone gostosinho e ser uma anta, né? Exato. Inteligência também é afrodisíaco, né, Jorge? Opa, já diria o Gabriel Pensador, que é uma música que hoje não podia tocar de jeito nenhum, porque é politicamente incorreta. Lembra da loira burra? Lembro, lembro. Né? Aquilo na época doeu em muita gente, mas ele tinha um quesinho de razão. Não pela questão misógina, mas eu acho que os homens têm que também estar muito atentos a isso, né? Tá? Eu acho que não cabe mais ao ser humano cultuar a burrice, sem pagar com isso um grande ônus, né? Uhum. Exatamente. Não cabe, gente. É tão bom você ter um papo bom, um papo inteligente, é uma pessoa que se coloca de uma maneira articulada na sua vida, no seu contexto. Poxa, Eu falo que a inteligência é o maior afrodisíaco do ser humano. sim, concordo. Tá? A pessoa inteligente, ela sobressai em todos os aspectos. E a burrinha, olha, ela tem que requebrar muito gostoso e mesmo assim não vira uma coisa que presta. Sim. E a inteligência, gente, a inteligência é bom. A única coisa que ninguém tira de nós, pode a falava, é o conhecimento. E não dói, não custa. Quer É, dizer, custa, mas não traz ônus nesse sentido, né, Jorge? correto. Bem, vamos encerrar por aqui a nossa live. Infelizmente, nossas duas convidadas não puderam comparecer, né? Não sei o que aconteceu.
Mas a gente vai dando sequência aqui. Semana que vem a gente faz a última live de 2022. Epa. Quero agradecer a todos e, por favor, cultive a inteligência. O planeta está mudando as suas energias. A vida está cobrando cada vez mais as pessoas. Com inteligência você vai longe. E além da inteligência, utilize o amor próprio. Certo. Obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima. Com Deus.